Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu trago esse caminho de mesa, ou trilho de mesa. Ele ficou medindo 1,35 por 36 centímetros. Então, eu me chamo Adassa e vamos começar. Cortei 8 quadrados de várias cores e 8 quadrados brancos. Eles medem 16 por 16 centímetros. E cortei 14 faixas, medindo 15 por 6 centímetros. Agora eu vou vir aqui, apenas nos brancos, e vou traçar um risco na diagonal. Vou fazer isso em todos eles. Depois que eu marcar todos os brancos, eu vou unir, colocar o branco sobre o colorido, porque depois eu vou passar uma costura aqui na lateral com a margem de 1 centímetro. Da costura para dentro, 1 centímetro, para fora, aliás. Minha máquina, a margem é 0,75, porém eu desloco a agulha um pouquinho para a esquerda, para que eu fique com a margem de 1 centímetro. Passei 2 costuras ao lado, uma de cada lado do risco que eu fiz. Agora eu corto ao meio. Eu fiquei com esse quadrado assim, com 2 cores. E eu vou fazer isso em todos eles. Depois que eu fizer isso em tudo, aí eu vou passar o ferro. Eu tombo o tecido para o lado estampado. Vou encostando o ferro, eu não aliso, porque se alisar você pode deformar a medida do quadrado. Então vá apenas encostando o ferro em cima, só para ficar bem batido. Corta as pontinhas. E agora chegou a hora de unir com esses retângulos. Aí aqui eu já vou posicionar como eu quero estes quadrados. E na união entre eles, eu vou colocar essa faixa. Então eu vou organizar assim, uma fileira. Ao todo eu fiquei com 16 quadrados. Então eu vou organizar 8 quadrados para lá e 8 quadrados para cá. E vou colocando as pontinhas assim, de uma fileira. Eu coloco o estampadinho apontando para lá e o estampadinho apontando para cá. E assim eu vou alternando. E a fileira de cá eu coloco de um jeito que fica ao contrário da de lá. Mas isso aqui você pode brincar e fazer no formato que você achar melhor. E assim eu vou unir 8 quadrados aqui e 8 quadrados lá. Depois que eu unir os quadrados, agora eu vou refilar. Venho com a régua nas laterais, vou deixar bem reto.
Agora, para unir essas duas partes, eu vou usar 3 faixas, medindo 6 centímetros de largura. Vou colocar uma aqui no meio e uma de cada lado. E vou uni-las assim. Coloco direito com direito e passo uma costura. As faixas, elas têm 6 centímetros e tem o mesmo comprimento das duas partes que eu uni, né? Os quadrados. E aqui eu vou unindo a faixa, porém eu não estico. Muito cuidado para não esticar nenhum dos lados, nem esse dos quadrados coloridos, nem a faixa. Costurei as 3 faixas e passei o ferro tombando para o lado das faixas. E eu vou colocar a de cima, também com a mesma largura. Vou passar uma costura e aqui do outro lado também, passo a costura. Pronto, passei todas as costuras prendendo as faixas. E agora eu coloquei um tecido embaixo com a mesma cor, branca, a cor majoritária é a branca. Coloquei assim direito com direito. Corta esse tecido de forro sobrando, corta um pouquinho maior. Prende tudo com alfinete e eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando aqui uma abertura para desvirar depois. Irei começar a costura aqui na parte de cima, faço um retrocesso, sempre com a largura do calcador aqui na hora de fechar. Sempre que eu vou fazer a curva aqui na quina, eu deixo a agulha dentro, levanto o calcador e viro a peça. Cheguei aqui na reta final, vou deixar uma abertura, lembra? Então aqui eu já faço um retrocesso e deixo essa abertura. Agora eu irei recortar todo o excesso de tecido do forro. Quando chegar aqui nas pontas, eu corto na diagonal, bem próximo à costurinha, para ficar assim. Vou retirar todo esse excesso de tecido. Agora, pela aberturinha que eu deixei, é só desvirar. Depois eu coloco um palito por dentro e ajeito todos os recantos para que ele fique pontudo. Agora eu vou ajeitar e vou passar o ferro. Depois que eu passo o ferro, agora eu vou passar uma costura, prendendo essa cianinha em toda a volta. É bom você passar sempre uma costura assim por cima, que é para o tecido não ficar solto. Depois que lava. Vou começar bem no cantinho de cima. E venho com a costura prendendo essa cianinha. A linha de cima está na cor laranja, que é a cor da cianinha. E embaixo eu deixei a linha branca. Quando chegar aqui no recanto, eu deixo a agulha dentro, levanto apenas o calcador, viro o trabalho e ajeito a cianinha para cá. Baixo o calcador e continuo a costura. Chegando aqui no final, eu recorto um pouquinho sobrando e dobro a beiradinha, sobrepondo o início, de forma que fique bem reto. E faço o recanto, como se fosse iniciar por aqui, só para arrematar. Recorto todo o excesso e está pronto.
E agora, para encerrar, faltou a costura que fecha essa abertura. Uma costura bem no cantinho, na pontinha. Na verdade, eu deveria ter feito isso antes de prender a cianinha, né? Por causa da cor da linha. Eu tive que colocar a linha branca de volta. Mas é assim mesmo. Quando vocês forem fazer, aí vocês lembrem disso. E aqui eu vou passar a costurinha em toda a volta. Você também pode fechar a abertura fazendo pontinhos invisíveis, se preferir. E é assim, esse é o resultado. O caminho de mesa ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do meu trabalho, curte, comenta, compartilha. E até a próxima. Tchau!